Olá pessoal, Guernadtech aí com vocês em mais um vídeo de reparo avançado. Hoje nós estamos aí com o Moto G6 Play com o seguinte defeito. A cliente reclamou que o aparelho não estava aí apresentando imagem em seu LCD. Então nós aí adquirimos um novo LCD, uma nova frontal, colocamos no aparelho e mesmo com uma frontal nova, nós não temos aí imagem em nosso aparelho. Então nós partimos aí para uma análise para verificar aí o setor de LCM, que é a malha aí que é responsável pelo funcionamento de nosso LCD. Então, aí nós estamos com o nosso esquema elétrico já aberto. Já tinha iniciado aqui uma análise. Vou mostrar para vocês. Aí está o esquema elétrico. Aqui o layout de nossa board. Vamos tirar o zoom aqui. Aí está. Primeiramente, para nós começarmos a fazer a análise de nosso aparelho, nós primeiramente colocamos aí o nosso aparelho em nossa fonte assimétrica e está apresentando a seguinte leitura. Observem. Vamos encaixar aqui. Encaixarmos aí o nosso LCD. E em vez de ligar na bateria, vamos utilizar a fonte assimétrica. Vamos aterrar. Observem que o aparelho, mesmo estando desligado, antes de pressionarmos a chave Power, ele já consome ali 20 mA, ou seja, ele já está com um consumo inicial antes mesmo de pressionarmos a chave Power para que ele se inicie o processo de boot, para que ele comece aí então a ligar. E assim que nós pressionamos a chave Power, observem que o consumo aumenta e o aparelho liga. O aparelho se inicia normalmente com um consumo um pouco alto, porém, mesmo com o aparelho ligado, ele não nos apresenta imagem, como vocês podem ver. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ele está ligado lá em nossa fonte, porém, mesmo assim, apresenta aí sem imagem. Não possui imagem de nosso LCD. Então, nós já sabemos então que nós temos um defeito aí no circuito de LCD, onde nós vamos fazer a análise. Primeiramente, para iniciarmos essa análise, nós desmontei aí um outro aparelho que está aí em perfeito funcionamento e comparei. Aqui está uma outra placa também que está em perfeito funcionamento. Eu vou marcar aqui a nossa placa com defeito, para nós não misturarmos a placa com defeito com a placa aí que está em bom funcionamento. Então, vamos ligar aqui para vocês acompanharem a medida. Aí está a imagem de nosso microscópio e a nossa placa ruim, que está com defeito. Aí está o nosso conector do LCD, que é o U1301, não, desculpa, esse é a Power Manage.
Vamos voltar aqui, vamos localizar. Aí está, J2303. Esse é o nomenclatura que representa o nosso conector do LCD em nosso esquema elétrico. Aí está o nosso conector do LCD e aqui está o nosso esquema elétrico aberto também em nosso conector do LCD. Então, verificando aí através aí de queda de tensão, diodo reversa, como vocês preferirem chamar aí, nós identificamos, vou mostrar para vocês, ó, pad 1, valor 1204, 2, 332, 3, open line, 4, 660 e a 5, ó, 2512. Então vamos lá fazer uma breve comparação para vocês perceberem. Essa é a nossa placa boa, aqui ó, pino 1, 1203 correto, pino 2, 329 correto, pino 3, open line correto, pino 4, 665 correto e pino 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pino 5, open line. Ao contrário de nossa placa defeituosa, essa placa boa, pino 5, está aí apontando aí, ó, linha aberta, open line. Então na nossa placa ruim, ó, 1, 2, 3, 4, nosso pino 5, ó, tá acusando aí 2511 milivolts em queda de tensão. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aí identificar para onde essa malha de pino 5 está indo, para nós verificarmos aí os componentes que tem nessa malha e identificarmos então quais desses componentes está aí com defeito. Desculpa interromper o vídeo aí, pessoal, que eu estou sozinho aqui na loja, eu tive que abrir a porta ali para um colaborador nosso aí. Então vamos lá. Então, ó, nós identificamos aqui, ó, em nosso contato do nosso LCD, J2303, que o nosso pino de número 5 está com valor alterado aí, de acordo com a nossa placa boa. A placa boa está open line e a nossa placa da cliente está 2500 milivolts. Então o que nós vamos fazer? Identificar o pino 5, que na verdade não é o pino 5, é o pino aqui, ó. Começa aqui do pino 20, 1, 2, 3, 4, 5. É o pino de número 16, que está aí com falha. Vou dar mais um zoom aqui para vocês acompanharem daí. Pino de número 16, ele segue essa malha. Nós temos um T2301, que é NC, não consta. Temos um C2305, que também é um NC, também não consta. Aqui vocês podem perceber, ó, que nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pinos, o primeiro NC e o segundo NC. Então, ó, é a malha LCM AVEE. Seguindo esta malha, ela vai aí, ó, diretamente para o nosso circuito integrado. Qual circuito integrado é esse? Vamos verificar. Esse é o U1301. U1301. Então, antes de chegarmos aí ao U1301, nossa malha ela passa por um resistor R1411, que é aberto, também é NC, não consta em nossa placa. Logo após ela passa pelo C1455 e C1451, até entrar no nosso circuito integrado. Então vamos acompanhar. É C1451 e C1455. Vamos ver. Aí está C1455. Vamos localizar. Aqui está a nossa PMU.
Vamos dar um zoom. Aqui está o nosso U1301, que é a nossa PMU. E aqui está, ó, C1455. C1455 está logo aqui ao lado da PMU. C1451 ao lado, R1411 está logo abaixo. Então vamos verificar aí em nossa placa aonde se encontra aí esses componentes, já que através aqui do nosso layout nós conseguimos verificar aí os seus lugares. Então vamos lá. C1451. Vamos mudar aqui de novo. Ó, U1301 está logo aí. U1301. Esse é o U1301, é a nossa Power Manage. Logo ao lado aqui nós temos o C1455 e o C1451. Logo abaixo era o resistor R1411, que como vocês podem ver aí, ele não possui aí em nossa placa. Então, ó, nós temos aí dois capacitores em paralelo na nossa malha e que pode ser ele aí que esteja aí com fuga de corrente, causando aí esse alto valor nesta malha, já que na nossa placa boa essa malha não possui valor algum, ela possui apenas open line. Então vamos voltar aqui ao esquema elétrico, C1451 em paralelo, C1455 também em paralelo. Se nós tirarmos aí, ó, o valor em escala em diodo reversa desses capacitores, ó, vocês vão perceber que vai dar o mesmo valor, ó, 2000, cadê? Observe, 2512 em um capacitor, 2514 no outro capacitor, e lá no pino 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, apresenta pra gente aí o mesmo valor de 2512, sempre que essa malha era para apresentar valor open line. Então o que nós vamos fazer aí? Primeiramente, já que nós temos apenas dois componentes antes desta malha sair do nosso contato FPC e entrar na nossa Power Manager, entrar no nosso circuito integrado, nós temos apenas dois componentes e os dois são capacitores, vamos verificar se esses capacitores possuem algum tipo de fuga. Curto, eu já vi com o multímetro que eles não possuem. Agora vamos verificar se eles têm fuga de corrente em esses dois capacitores, para nós termos aí a certeza de que eles não estão aí sem funcionar ou com mau funcionamento. Então vamos lá, vamos utilizar o SIC para identificar se eles estão em fuga. Ó, primeiro capacitor não possui fuga, não acusa nada aí em nosso SIC. Se ele tivesse em fuga, ó, ia apresentar algum valor, a mesma coisa do estar unindo aí as duas pontas, não possui fuga. E no segundo capacitor, vamos ver. Também não possui nenhum tipo de fuga de corrente. Então, sabemos que nessa malha ela possui um valor alterado, mas nós só temos aí, ó, dois componentes entre o nosso contato FPC, que é o contato do LCD, e entre a nossa Power Manager. Ela possui apenas esses dois capacitores entre os dois periféricos, entre os dois componentes só temos esses dois capacitores. Já verificamos os capacitores, eles não estão em fuga, não estão em curto, o que nos resta é a própria Power Manager PMI 8952. Lembrando que esse aparelho ele foi molhado, devido a isso ele liga, porém não apresenta imagem. Então o que nós vamos fazer? Já testamos aí, já identificamos na nosso conector FPC uma falha em uma das malhas, na malha LCM AVEE.
Já que já identificamos aonde está a nossa falha, identificamos a malha e vimos que não tem aí nenhum componente em mau funcionamento nesta malha, o que nós vamos fazer? Só nos resta, então, a substituição da PMIC, o PMI 8952. É o mesmo PMIC do G4 Plus, G4 Play, e nós já sabemos aí que ele tem um histórico aí não tão bom, né? Já sabemos aí que eles possuem aí bastante defeitos nesse circuito integrado PMI 8952. Então o que nós vamos fazer? Vamos isolar os componentes que estão em volta do nosso PMIC, principalmente aqui o flash para não derreter com facilidade na hora da remoção. Vamos levantar essa PMIC e vamos substituí-la. Pode ser, pessoal, que só fazer o rebale e voltar com ela para o lugar já funcione, mas na dúvida aí nós já vamos aí localizar uma placa sucata, remover essa PMIC de uma outra placa e vamos utilizá-la nesse aparelho para ver se esses valores vão regularizar e para verificar também se o nosso aparelho vai voltar aí a dar a imagem perfeitamente. Então vamos lá. Já isolamos aí a nossa PMIC. Vamos passar aí um pouco de fluxo pastoso. Exagerei na quantidade, mas não faz mal. Vamos utilizar a nossa estação de retrabalho a 400 graus. Eu uso o ar bem baixo, em 16, tá? Vamos pegar aqui a nossa pinça de precisão e vamos aí aquecer o nosso circuito integrado para fazer aí a remoção do mesmo de nossa placa. Já verificamos o posicionamento. Agora vamos fazer a remoção. Removemos então a nossa PMIC. Vamos fazer a limpeza de nossa placa. Aí está. Vamos pegar aí a malha dessoldadora. Utilizar um pouco de fluxo. E vamos aí limpar as pads, as balls de comunicação de nossa PMIC.
Aí está. Já está aí bem limpa aí as nossas pads. Vamos higienizá-la. Pads já higienizadas. Repare, ó, que sem a PMIC no lugar, os valores aí dos capacitores que estavam alterados, ó, agora já estão aí open line. Vamos verificar lá no conector do LCD. É a quinta malha. 1, 2, 3, 4. A quinta malha também. 1, 2, 3, 4. Ó, também está aí agora open line. Esse valor é o valor correto que ela teria que nos apresentar com a PMIC no lugar. Mas como ela nos apresentou um valor muito alto, não estava open line, verificamos aí todos os componentes da malha, não achamos componentes defeituosos ou com mau funcionamento, removemos a PMIC, o valor já regularizou, pois está sem a PMIC. Agora nós vamos remover uma PMIC de uma placa sucata, vamos fazer o rebalem, e voltar com essa PMIC aí para o lugar, para nós verificarmos se o valor aí vai continuar open line ou se vai voltar a ter um valor aí errado, para nós continuarmos aí a nossa análise. Então vamos lá, vamos deixar essa placa aqui de lado um pouco, fazer aí uma boa limpeza nela. Nós vamos deixar ela aqui enquanto ela seca, nós fazemos a rebalem aí. Isso aí. Então, ó, o circuito integrado que nós removemos foi o PMI 8952. Já separei aqui, ó, uma placa de Moto Z2. Aí está. E que possui, ó, o mesmo componente, o mesmo circuito integrado, PMI 8952. Então nós vamos removê-lo dessa placa, é uma placa sucata. Vamos fazer o rebalem dele e colocar na placa do nosso Moto G6 Play, para podermos aí voltarmos a verificar o valor em escala de diodo reversa, para ver se o valor
se normalizou ou se continuou a malha defeituosa. Se caso o valor tenha se normalizado, provável que nós voltaremos a ter imagem em nosso LCD e provável que o consumo de 0,20 milivolts ele saia aí da nossa fonte assimétrica quando nós realizarmos o teste da fonte antes de pressionar o power novamente. Então vamos lá. Verifiquem sempre os componentes ao lado, ó. Quando os componentes ao lado entrarem em ponto de fusão, que eles começarem a se mover, vocês vão saber que vocês já podem aí fazer o pick-up do circuito integrado, ó. Aí está, ó. Removemos o circuito integrado da nossa placa sucata. Aí está ele. Por um pouco aí nem seria necessário nós fazermos o rebaling, já que ele saiu aí, ó, bem inteiro aí da nossa placa. Mas de qualquer forma, eu não gosto de utilizar as balls de fábrica. Eu gosto sempre de colocar as balls novas para ter aí uma melhor aderência aí na hora de colocarmos o CI no lugar. Então vamos lá. Malha dessoldadora novamente. Pouco de fluxo. E vamos fazer a limpeza do nosso CI. Utilize ele na quininha aqui da bancada, que ela ajuda aí a manter ele fixo para conseguirmos fazer uma boa limpeza. Ok? Bem limpo. Agora nós vamos higienizar. Esse circuito integrado ele é bem comum aí em fazermos a substituição do Moto G4 e Moto G4 Plus quando está com falha de carga, raiozinho aparecendo e não some mais da tela, ou então aparece o raio e não carrega. Então aí ele já é um circuito integrado aí que já tem aí um histórico de defeitos aí, e achamos aí agora mais um no Moto G6 Play. Então vamos lá. Vamos tentar aí localizar algum stencil que sirva para a gente fazer o rebaling desse circuito. Esse não dá. Vamos procurar um outro aqui. Fazendo ainda. Eu deixei um S4, um S3 em mini, pequenininho pra fazer reparo de software e já achei hoje. E a que tá passando o S7 ali também depois pra você tirar. Tá aqui, ó. E não? A7 ou S7? S7.
Tá com o rapaz umas 40 minutinhos, tá? Fazendo. Aí está. Achamos um stencil aí que calça quase perfeito aí, mas já dá pra gente fazer uma pequena adaptação aqui. Vamos lá. Eu sempre deixo um pouco de solda em pasta secando já no papel para tirar o excesso de fluxo. E para termos um rebalho aí mais perfeito. Aparentemente aqui acabou. Vamos secar um pouquinho aqui. Calibrar nossa estação de retrabalho 290 graus e vamos iniciar o processo aí de rebalho. Aí está. Sempre quando eu termino o rebalho, eu já passo aí um cotonete com um álcool por cima para já ir limpando o stencil e não deixar o stencil sujo para a próxima utilização. E para já facilitar aí na remoção do circuito integrado do stencil, para que ele não fique agarradão, né? No stencil aí e acaba soltando alguma bola. Vocês vão ver que vão ficar bem perfeito aí o rebalho. Limpo pela parte de cima, viro para o outro lado. Limpamos aí pela parte de baixo. Aí, ó, viu que já soltou aí com facilidade. Já deixo o stencil limpo, sempre bem higienizado, para vocês manterem aí. Aí está, nosso integrado aí bem rebalado. Vamos fazer aí o acabamento, né? Sempre que terminarmos de fazer o rebalho, nós temos que fazer aí o acabamento para que as esferas fiquem uniformes. Dessa forma, ó.
conseguimos então fazer aí um belo trabalho. Vamos esperar secar um pouco, higienizá-lo e soldá-lo então novamente em nossa placa. Vamos verificar a gravação aqui. Beleza, ainda está gravando. Vamos agora limpar. Como vocês podem ver aí, ó. Rebalem aí perfeito. Ok? Vamos pegar a nossa placa novamente. Aí está. Vamos pegar o nosso integrado. Conferir novamente o posicionamento do nosso integrado através do esquema elétrico, do layout de nossa placa. O layout está nos informando que o chanfrado de nosso circuito integrado, vou iluminar melhor para vocês verem, ó. Que ele ficará bem, esse chanfrado ficará bem nessa pad aqui, de acordo com o nosso esquema elétrico, chanfrado pé próximo das duas bobinas. Aí está, correto? Vamos utilizar aí um pouco de fluxo pastoso. Vamos posicionar o CI bem alinhado. Vamos compará-lo com a nossa placa boa. Não tem jeito, a nossa placa boa está ainda com a blindagem por cima. Tem problema, vamos usar o layout. De acordo com o layout de nossa placa, esse é o posicionamento correto do nosso circuito integrado. Vamos isolar novamente. Isolamos nosso integrado, já está bem alinhado. Vamos remover um pouco do zoom. Vamos calibrar a nossa estação de retrabalho. 400 graus, ar no 13. E inicializar o processo de ressoldagem aí do nosso circuito integrado no local.
Ele se soldou fora do lugar aqui, ó. Voltei ele para o lugar, mas eu acredito que algumas bolas já devem ter sido unidas aí por baixo dele. Vamos ter que remover ele novamente e fazer o rebale novamente e voltar com ele para o lugar. Mas de qualquer forma vamos fazer o teste antes. Não podemos arredar o circuito integrado depois dele já ter entrado em ponto de fusão. Reparem que já soltou até uma esferinha do lado aí. Vamos ter que rebalar novamente. Mas antes, só conferir um valor aqui rapidamente. O valor dos capacitores se normalizaram, mas eu acredito que não ficou boa a solda, então nós vamos refazer o procedimento. Vou só conferir aí o consumo do aparelho na fonte assimétrica. Realmente ele ficou em curto, ó. Devido aí ao posicionamento da PMU. Vamos remover ele aqui rapidamente, refazer o rebale e voltar com ele para o lugar. Vamos refazer o rebale nesse circuito aqui rapidamente.
290 graus. Está. Rebale feito com sucesso. Deixar esfriar. E higienizar aí o nosso stencil aí por cima e por baixo antes de remover o CI. Aí está, perfeito novamente. Fazer aí o acabamento. Pronto. Esperar esfriar, fazer a higienização e voltá-lo aí para a placa. Todas as balls estão aí de tamanhos aí uniformes, como vocês podem perceber aí, ó. Perfeito. Vamos então limpar o nosso CI. Circuito integrado bem higienizado. Vamos agora aplicá-lo na placa novamente. E agora com mais cuidado aí para que ele não saia do lugar aí durante a soldagem. Um pouco menos de fluxo dessa vez. Respeitando aí o seu lado de montagem.
Vamos deixá-lo aí bem alinhado. Aí está. Vamos proteger um pouco mais aqui o nosso flash. Aí está. Circuito integrado soldado no lugar novamente. Vamos deixar ele esfriar um pouco. Ô Zé, só um minutinho, tô no meio da gravação aqui, rapidão. Vamos conferir aí o consumo que apresenta em nossa fonte agora. No nosso conector de bateria. Consumo da fonte zerado. Vamos verificar aí a malha de número 5 do nosso FPC do LCD para ver se ela possui o valor Openline. 1, 2, 3, 4, 5. Valor normalizado. 2, 3, 4. Pino 5, valor Openline. Ok. Agora vamos ligar o aparelho para ver aí se ele já voltou aí a dar a imagem perfeitamente novamente. Já vimos que não temos mais o consumo de 20 mA. Já vimos que o valor do pino 5 já foi normalizado. Agora vamos ver se a nossa placa ainda está em bom funcionamento. Está muito quente ainda. Vamos começar a sua montagem. Vamos testar primeiramente com a bateria. Se não tiver carga, a gente liga na fonte direto. Vamos ligar o aparelho. E aí está. Como vocês haviam visto antes, nós tínhamos aí um consumo inicial de 20 mV.
de 20 miliamperes, quer dizer, desculpem, na nossa fonte assimétrica, antes de pressionarmos a chave power. Identificamos aí que o nosso aparelho, mesmo com esse consumo, ele se inicializava, porém não aparecia imagem, como foi feito o teste no início do vídeo para vocês. A cliente reclamou que o LCD dela não funcionava. Nós chegamos a comprar uma peça nova do aparelho da cliente. Mesmo com a peça nova, ele não apresentou imagem. Então nós passamos para a análise da placa e identificamos aí. Verificamos aí o nosso esquema elétrico. Vamos abrir aqui para vocês. Identificamos então qual o nosso contato FPC do LCD J2303. Tiramos a condução reversa de todas as pads de comunicação. Vimos que a pad de número 16, que na minha contagem na placa foi a pad número 5, a pad de número 16, que é a malha LCM AVEE, ela possuía aí um capacitor dummy, que não consta na placa, possuía aí um T2301, que não possuía na placa. Seguimos adiante aí com essa malha. Essa malha ela segue aí diretamente para a nossa PMIC, IF PMIC. Nós passávamos aí por um capacitor R1411, que nós vimos também que não estavam presentes na malha. Verificamos os capacitores C1451 e C1455, utilizando o SIC para ver se ele possuía algum. Utilizamos então o SIC para verificar os capacitores que estavam na nossa malha. Não identificamos nenhum tipo de fuga ou curto ou fuga de corrente em nossos capacitores. Em nossos capacitores C1451 e C1455. Então só nos restou a nossa PMU, nossa IF PMIC, que é o nosso circuito integrado, U1301 PMI 8952, que nós fizemos então a remoção dessa sub-PMIC de nossa placa Moto Z2 Play sucata. Removemos, fizemos o rebaling, colocamos em nosso aparelho, verificamos aí que a solda não ficou perfeita, removemos novamente do nosso aparelho, refizemos o rebaling, voltamos novamente para o nosso aparelho e o nosso aparelho está aí de volta à vida em pleno funcionamento. Substituída então a nossa IF PMIC, que estava aí alterando os valores da nossa malha de nosso LCD. O aparelho ligava, mesmo com o consumo de 20 mA na fonte, ele ligava, porém não apresentava imagem. E aí nós tivemos então mais um aparelho solucionado num vídeo ao vivo aí para vocês. Beleza, pessoal? Acompanhem o canal, deixem o seu like, inscrevam em nosso canal que nós teremos aí vídeo